Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor, amém? Esse jovem novinho aí Nutella, sai de perto de mim, passa por cima. Brincadeira, Gabriel é fogo puro. Amém, Leandro, ainda bem que você está atento. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Aleluia! Hoje é dia de festa, amém? Todo dia na presença do Senhor é dia de festa. Até na tristeza a gente tem motivo para celebrar. Perdão, até quando choramos temos motivo para celebrar diante do Senhor. Hoje é dia de batismo, glória a Deus, o terceiro batismo, um atrás do outro, por enquanto. Amém, queridos? Estamos muito felizes. Você que não me conhece, sou o pastor Júlio. Tem algum convidado aí hoje? Levanta sua mão, você está aqui pela primeira ou segunda vez? Tem alguém? Opa, tem uma irmãzinha lá, tem outro aqui, outro ali. Vocês podem ficar de pé para a gente conhecer, por favor? Não fica vexado, não. Isso. Amém. Nós vamos saudar os irmãos. Como a igreja saúda os irmãos, sejam bem-vindos. Volte sempre. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Tá brabo, hein? Tadinho do seu marido. Amados, estamos chegando aí no último domingo do mês, que o tema desse mês foi o Evangelho e a sua prática. Então, durante todo esse mês, trouxemos mensagens sobre a prática diária do Evangelho, né? O pastor Ralf esteve aqui na última terça-feira, no nosso ativação, falou sobre o pão nosso de cada dia, falou sobre o ordinário e o extraordinário. Você que estava aqui, recebeu. Você que não estava, assista a mensagem nas redes sociais. E hoje eu quero fazer o contrário. Não quero falar da prática do Evangelho em si, o que nós devemos praticar, mas eu quero falar o contrário. O que nós não devemos fazer. Eu sei que às vezes a gente pode se tornar trazer um legalismo muito exacerbado, passar do ponto, quando a gente fala não isso, não aquilo, não isso, não aquilo, e para muitos o Evangelho é só não posso isso, não posso aquilo, não. O Evangelho é eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Mas a Bíblia nos alerta que na prática do Evangelho também nós vamos ter que deixar de fazer algumas coisas. Você quer viver o Evangelho? Amém, igreja? A igreja que quer viver o Evangelho vai precisar não praticar algumas coisas. Tá certo? Então, eu separei aqui 12 conselhos, não sei quantos que eu vou conseguir falar hoje. Tem muitos, tá bom? Por favor. Se você lembrar de um aí, guarda para você, beleza? Mas não mete o pau na minha ministração, não. Acrescenta naquilo que você ouvir. Mas são 12 que vão te ajudar a ter uma vida cristã saudável. Quantos querem viver uma vida cristã saudável? Quantos querem fazer nessa terra, não somente preocupado em ir para o céu, mas fazer algo que vai ficar para a eternidade? Amém, queridos? Então, eu quero compartilhar com você a experiência de algumas dezenas de anos na presença do Senhor. Por falar em anos, hoje é um dia muito especial, você sabia? Para mim. Hoje fazem 24 anos que eu pedi a mão da minha esposa em namoro. Meu irmão. Cortou isso, Bia? Foi numa sexta-feira. E hoje à tarde eu lembrei a ela assim, eu estava chegando do Rio a essa hora, que eu já estava na Força Aérea. Eu chegava toda sexta-feira, porque passava a semana toda no recrutamento lá. Né? E aí vim cheio de expectativa. É hoje, é hoje, é hoje. À noite chamei a minha esposa para conversar. Muitos aqui já conhecem a história. Então fui bem direto, irmão. Crente tem que ser ousado, não tem? Ousado, não é abusado não, tá? Falei, eu estou gostando de você, ó, e eu sei que você está gostando de... Então os irmãos ajudam, né, a trocar informações. Então eu queria saber se você gostaria de orar comigo. Tum. Aí eu lembro que eu estava com a foto, né, de um passeio que a gente fez lá no Rio.
E a gente ainda estava paquerando, ainda não tinha confirmado a oração. Aí uns colegas meus, né, da FAB, que foto é essa aí, Torinho? Aí eu falei, foto, um passeio e tal, que eu estava, né, os irmãos lá da igreja. Deixa eu ver isso aí. Pô, menina bonitinha. Aquele papo, né? Aí eu falei, essa aqui, tudo solteira? Eu falei, tudo. Essa aqui, mais ou menos. Essa aqui é bonita. É dessa aí que eu estou de olho. Você já pegou, Torinho? Porque era crente, né? Você já pegou? Eu falei, que pegou, rapaz? Está amarrado isso, em nome de Jesus? Crente não pega, não, rapaz. Crente tem que ter compromisso. Amém, irmãs? Isso aí, glória a Deus. Não, mas não pegou, não deu os beijinhos e tal, não sei o quê, não chamou para sair. Não, irmão, a gente está orando, irmão. Está orando. Ele, que troço é esse orando? Eu falei, difícil, né, explicar os processos. Aí tentei resumir, não, a gente está se conhecendo e tal, pedir a bênção dos pais, pedir a bênção dos pastores, nós estamos orando, nos conhecendo. Então, fazem 24 anos que essa história começou. Glória a Deus, amém? Vamos nessa. Mateus capítulo 16, versos 5 a 12. Jesus orienta os discípulos a não fazerem algo, a não se enredarem por algo, não darem crédito à pregação, ao estilo de vida dos fariseus. Jesus nomeia isso de fermento dos fariseus. Esse texto eu quero só para te dar base, tá bom? Mateus 16, 5 a 12, ele fala, cautelai-vos, né, do fermento dos fariseus, dos ensinos deles. Quem eram os fariseus? Uma classe religiosa que vivia na época de Jesus, que fazia parte do povo herdeiro do Senhor, do povo judeu, mas que vivia uma vida que não era digna diante da palavra de Deus, de todos os ensinamentos, de todas as promessas, uma conduta realmente de caráter, de relacionamento com Deus. Era uma classe de pessoas que viviam de paisagem, né? Viviam com máscaras, e Jesus muitas vezes tratava esses homens de forma muito dura, que se eu fosse falar aqui no púlpito, boa parte de vocês iam se escandalizar. Jesus chamava essa turma de raça de víbora, de sepulcro caiado, ou seja, bonitinho por fora e podre por dentro. Então, queridos, essa era a classe religiosa da época que Jesus veio bater e bater com força. Por quê? Jesus não chamou ninguém para a religiosidade, mas para um relacionamento pessoal com o Pai. Foi isso que ele veio estabelecer. Amém? Jesus não está preso à religião. Então, eu quero te dar esse texto base, eu vou te dar muitos textos hoje. Então, se você tem me ouvido, você vai anotar. Quantos podem dizer amém? Amém. Primeiro conselho de vida cristã saudável. Não seja incrédulo, mas crente. Quem falou isso? Jesus. Em que situação? Para Tomé. Lembra de Tomé? Eu só vejo se eu tocar na sua mão, eu só vejo se apalpar o seu lado, né? Então Jesus, naquela sala, naquele lugar fechado, Jesus entra e fala, toca aqui, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. João 20, verso 27, bota aí, Marcelo, por favor, ou Gabriel, ou Miriam, não sei quem é, bota aí para mim. João 20, 27, e Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-os no meu lado, pare de duvidar. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o quê? Galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Se buscamos ao Senhor, Ele se deixará encontrar. Amém? É pela fé que a gente traz à existência aquilo que não existe, porque ela é o firme fundamento das coisas que esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Se você quer viver uma vida cristã saudável, querido, exercite a sua fé, pratique a sua fé, seja cheio de fé pela leitura da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Então não seja incrédulo, como Tomé foi. Jesus falou que ele o quê? Ressuscitaria ao terceiro dia. As mulheres tinham visto Jesus ressuscitado, o anjo contou para elas, e então elas foram levar essas boas novas, e Tomé falou, eu só acredito se eu ver. Mas Jesus falou, bem-aventurados são vocês que não viram, mas
creram. Quantos são aqueles que não viram Jesus, mas creem que Ele existe? Amém? E que um dia estaremos com Ele para sempre. E hoje o Espírito do Senhor está entre nós, amém? Como representação divina sobre a face da terra. Aleluia! Então vira para o teu irmão, não seja incrédulo, mas crente. Pare de duvidar e creia. Crer não fala só de um sentimento, crer fala de ação. Se eu creio, eu vou fazer aquilo que Jesus está mandando eu fazer. Amém, querido? Se Jesus fala, ora por fulano, você vai fazer o quê? Ora. Se Jesus vai falar, abençoa, você vai falar, abençoa, porque se Jesus mandou, nós temos que crer que Ele vai cumprir aquilo que Ele mandou a gente fazer. Jesus não bota a gente na furada. Daria uma pregação só, né? Mas vamos para o segundo. Então, todo conselho começa assim, ó, não. Fala para o seu irmão, não. Primeiro, seja incrédulo. Segundo, não. Vira para ele e fala, não. Julgue a intenção do seu próximo. Que trem é esse? Julgue o fato concreto. Jesus falou assim, ó, não julgais para que vocês não sejam julgados, porque com a mesma medida que você medir, os outros vos medirão também. Então, quando eu julgo a intenção do meu irmão sem saber, ou da pessoa, eu estou tomando o lugar de quem é o único juiz? Deus. E eu não posso me colocar no lugar de Deus. Eu posso julgar o fato que eu vejo e aquilo que eu ouvi, mas a intenção, motivação do coração, só quem julga é o Senhor. E todas as intenções serão colocadas em aberto naquele grande dia. Tudo o que pensamos e falamos será exposto naquele grande dia. Até os nossos pensamentos, irmãos. Então, não julgue o seu irmão, porque se você julgar, você está Fala assim, meu irmão, vira para ele com carinho, meu irmão. Não julgue. Não dá para dar um sorriso para ele, né? Está de máscara, ele não vai ver. Porque se você julgar, fala para ele, se você julgar, é desse jeito que te julgarão também. Então, queridos, não julgue a intenção do coração do seu irmão. Quando sua boca for querer se mexer, você engole sua língua. Para não falar o que não deve. Não assumir o lugar de Deus. Ele queria fazer isso, ele queria me maltratar. Ele queria falar isso para me rebaixar, para me humilhar. Então a gente tem essa mania, esse costume. A gente não, né? Só eu. Eu sou pecador mesmo. De fazer o quê? De tentar julgar o que a pessoa estava querendo dizer. A gente é Deus para estar na cabeça da pessoa, para saber o que ela quis dizer. Mas, pastor, como é que eu faço, então, para saber? Converte aí, crente. O que eu faço para saber o que a pessoa quer dizer? Olha aqui em mim. Fica tranquila aí, Bia. Fica nervosa, não. Você pergunta. Ajuda, irmão, pergunta. O que eu faço? Pergunta. Ô fulano, o que você quis dizer com aquilo que você falou? Ai, pastor pregou isso hoje e foi indireta para mim. Porque essa semana o pastor esteve comigo, eu contei para ele um negócio, e ele está sabendo então essa palavra foi direcionada. Está com dúvida? O que você faz? Faz o quê? Pergunta. Faz o quê, igreja? Pergunta. O que você quis dizer com isso? E não julgue. Ainda que você tenha 99,9% de chance, não julgue. Se você julgar, você vai estar pecando. Então, segundo conselho, não julgue a intenção do coração do seu próximo. Julgue o fato. O que foi que aconteceu? Ele fez? Ele falou algo? Então, ele falou isso, ele fez isso, ponto. E acabou. O fato, o ato concreto, você pode julgar. Certo, errado, equivocado,
enfim. Mas a intenção do coração não é sua função fazer isto. Amém? Terceiro conselho, não, repita comigo, não. Abra a boca para falar besteira. Eita glória. Perdão, o segundo conselho, Mateus capítulo 7, 1 a 5, você que está anotando. Terceiro conselho, não abra a boca para falar besteira, não abra a boca para falar maldição, não abra a boca para falar asneira. Não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca, mas só que seja boa para a edificação uns dos outros. Provérbios 18, 21. Cara, esse versículo é demais. Bota aí, Marcelo, para mim, por favor. Quantos creem que sua palavra tem poder? A língua tem poder sobre a vida e sobre a... Os que gostam de usá-la comerão do seu... A morte e a vida está onde, irmão? Está onde? Na língua. Não dê trabalho para o coveiro para ele ter que cavar 2 buracos, um para você, outro para a sua língua, não, crente. Dê trabalho para as pessoas carregarem muito peso, não. Uma coisa que deveria ser muito mais falado em nosso meio, que eu falo no meio evangélico, é a fofoca. Falado não, falar contra, né? A fofoca, porque às vezes por algum outro tipo de pecado a gente fulmina a pessoa. Aí, muitas igrejas excluem membros, mas temos às vezes conivência com os fofoqueiros. E a Bíblia fala que a língua, ela faz o que? Ela mata. E ela pode também dar vida. Então, o que é que tem saído da sua boca, crente? Quer viver uma vida cristã saudável? Jesus falou, não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai. Então, meus irmãos, que a nossa vida, a nossa casa, ô marido, ô mulher, abençoa o seu lar, abençoa a sua casa, abençoa os seus filhos, abençoa o seu marido, abençoa a sua esposa, abençoa o seu irmão. Seja o que sai da sua boca para abençoar e não amaldiçoar. Aquilo que sai da sua boca saia para que haja o quê? Vida, luz, e não maldição, e não demônios. Atraia o Espírito Santo com a tua boca, e não atraia demônios para a sua casa ou para a sua cama. Tenha temor de Deus quando você for abrir a boca para falar de alguém, de um irmão, de uma irmã, de um parente, de um cunhado, por mais que ele beba toda a sua Coca-Cola, de um líder, de um pastor, de um irmão seu, de um filho seu. Porque aquilo que você está falando, mas pastor, é isso que está acontecendo. A coisa está difícil, gasolina está difícil, está tudo caro, o Brasil não presta. O Brasil não presta por causa de quem? Por causa de quem, irmão? Quem mora aqui? Ô igreja, aprende. Tenha a mentalidade do céu. Jesus falou que nós precisamos ser o quê? Sal e luz do... Como é que vai ser luz se o que sai da nossa boca é maldição? Só houve luz na terra quando Deus falou, haja luz. Se Deus falasse, haja trevas, permaneçam as trevas iriam permanecer. Você quer que na sua casa haja luz? Libere palavras de bênção. Amém? Comece o dia declarando, esse dia vai ser uma bênção. Eu abençoo a vida dos meus filhos em mais um dia de jornada, em mais um dia de aula. Eu abençoo esse dia, eu declaro tudo o que eu fizer. Serei bem sucedido porque o Senhor é comigo. Atrai o Espírito Santo, fala que toma aqui, Espírito Santo, as minhas palavras, para que tu trabalhes nela e que meu dia seja abençoado. E não abre a boca para falar besteira. Daria uma pregação, hein?
Pastor, e o que eu falei? E o que já saiu? Deixa eu te falar algo importante, um princípio espiritual poderoso. Você liberou? Recolha você. Como que eu faço isso, pastor? Pelo arrependimento. A Bíblia não, há um ditado que fala que as palavras o vento leva, não é isso? Mas aquele que tem autoridade, lavado pelo sangue de Jesus, tem autoridade para trazê-las de volta. Eu creio nisso. Fala, Senhor, pelo arrependimento, pelo sangue de Jesus, eu reconheço que eu errei, e toda palavra que eu liberei de maldição, eu torno-as de volta agora, e sejam quebradas todas as maldições liberadas através da minha boca, pelo sangue de Jesus. Eu declaro palavras de bênção ao invés de maldição. Agora é preciso ter humildade para reconhecer que falou besteira e chamar de volta aquilo que você não devia ter liberado. Guardou essa aí, crente? 4. Não assuma, fala para o seu irmão, não assuma a forma dos outros. Imite as boas obras. E ponto. O que isso significa? Eu assumi a forma de alguém que não sou eu. O que é uma forma? É um molde. Vou dar um exemplo aqui. Eu louvo a Deus por isso, né? Se você tem sido treinado ou observado, a gente aqui não treina ninguém a falar igual um ao outro. Eu tenho o meu jeito de pregar, o Tiago tem dele, minha esposa tem dele, Altamir tem dele, Marquinhos tem dele. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Você faz o que Paulo falou, sede meus imitadores. Imitar o que? O jeito de Paulo? Não, imitar o que Paulo faz. Como faz é diferente, né? Então eu posso, dando um exemplo, eu posso pregar de um jeito e você pregar do outro. Não tem problema, desde que, né, você, no seu jeito de ser, alcance o objetivo que Deus tem. Amém? Então eu não posso, na minha vida cristã, preste atenção nisso, irmão, porque isso é sério. Muito sério. Você quer assumir a forma de outro. Você quer falar como o outro fala. Você quer fazer o que o outro faz. Há problema nisso? Não. A questão é se você vai perder a sua identidade. Deus te deu o quê? Uma digital. E ela é única. Repete comigo, é única. E você não tem que fazer as coisas do jeito que eu faço. Você precisa fazer o que eu faço, talvez de outra forma. Jesus, né, foi aquele que quebrou todos os protocolos. Jesus não veio estabelecer religiosidade, método único de ação. Mas uma coisa identificava os discípulos com Jesus. O que Jesus falava, como Jesus se comportava, identificavam que eles se pareciam com o Mestre. Então, Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de... Ou seja, aquilo que Cristo faz, quem Cristo é, no seu caráter, na sua essência, nós devemos imitar. Mas eu não tenho que me preocupar em me vestir como fulano, em falar como fulano, usar o mesmo cafanhaque que ele, as calças apertadas, a perna raspada. Eu tenho que ter a minha identidade. Agora também não vai para outro extremo, irmão. Não, todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou. Para com isso, pelo amor de Deus. Se enquadre, às vezes, ao local que você vai estar estabelecido, não é isso? Eu não vou me vestir desse jeito para algumas ocasiões. Né? Então, eu tenho que fazer o quê? Também aprender a me adequar com a realidade do lugar onde eu vou estar, com o público que eu vou falar. Mas eu não vou assumir a forma de outras pessoas. Eu sou o Júlio. E você é quem? Capite? Vamos nessa? Amém? Amém. Glória a Deus. Então olha para o seu irmão e fala, seja você mesmo. Moldado por Jesus. Claro. Ih, rapaz, o tempo passa. Vamos nessa. Eu estou no 5º. Isso, 5º. Não, fala para o seu irmão, não. Seja Maria. Ou Mário, que vai com os outros. Deu para entender? Não seja Maria que vai com as outras ou Mário, que bota só na conta das mulheres, né? Algumas coisas, alguns ditados. Por isso que eu falei da fofoca de homem e de mulher, tá? Todo mundo, quando remete a fofoca, fala das irmãs. Não, tem muito homem que é fofoqueiro.
Por que isso, querido? Nesse tempo de hoje, a falta de identidade nos remete a querer copiar as pessoas. Copiar o que elas falam, copiar o que elas pensam, copiar em tudo, por conta da falta de identidade. Ah, está todo mundo fazendo, então eu vou negativo. Fala assim, não. Está todo mundo pegando todo mundo na escola, eu vou? Não. Está todo mundo beijando a boca, jovem, eu vou? Não. Está todo mundo largando as esposas para pegar novinha de 20 anos, eu vou? Não. Está todo mundo chegando atrasado. Eu? Não. Não, irmão. Fala assim, não, irmão. Eu não vou me deixar levar por isso. Mas pastor, na igreja? É. Já vi muito. Vão te querer chamar de santarrão, de melhor do que os outros, nariz empinado, de gostosão, de metido. Estou nem aí. A Bíblia fala que todos, sem exceção, um dia comparecerão diante do trono de Deus. A gente não vai lá, ô irmão, você aquele dia estava falando isso de fulano. Não. Lá vai ser individual, meu irmão. Vai ser personalizado. Não vai ter grupozinho, não. Vai ser individual. Então, não seja uma pessoa que se arrasta pelo pensamento ou pela palavra dos outros. Tenha a sua identidade, tenha a sua convicção. Não se meta onde todo mundo está se metendo, só porque estão te chamando para lá. Ah, pastor, a voz do povo é a voz de Deus. Negativo. Nunca foi. A voz de Deus é uma, a voz do povo pode ser outra bem diferente. Não, é a maioria, todo mundo votou. E quem disse que Deus trabalha por democracia? Deus te dá liberdade. Mas algumas vezes na história do povo dele, quando decidiram achar que fulano estava errado, mas estava certo, e a maioria achou isso, alguma coisa muito trágica aconteceu. Está todo mundo dizendo, não, todo mundo, eu não. Está todo mundo fazendo, ei, eu? Não. Vai todo mundo para lá, eu vou orar primeiro. Quantos querem ser mais prudentes? 2 Timóteo 3, olha só que lindo que Paulo fala para Timóteo. 2 Timóteo 3,14. Bota aí, Célio. Olha que versículo lindo. Conta você. Paulo está falando para Timóteo. Porém, permaneça nas coisas que e das quais tem convicção. De que você tem convicção, querido? Pois você sabe de quem o aprendeu. Tenha convicção no seu coração sobre os princípios da palavra de Deus. Paulo falou assim, ó, ei, ainda que eu ou um anjo venha pregar um outro evangelho que não seja o que eu preguei, seja o quê? Anátema, quer dizer o quê? Maldito. Paulo falou, se vier um anjo falando para vocês que vocês têm que circuncidar, que vocês têm que fazer tudo que os judeus faziam, seja esse anjo o quê? Maldito. Porque tem gente que não pode ver anjo, né? Que dá brado de vitória. Mas fala que Jesus está aqui, nada acontece. Você entendeu, irmão? Porque o próprio Satanás, Paulo falou, se disfarça de anjo de luz. Então, por isso, Paulo alertou Timóteo. Ei, permanece firme naquilo que você tem convicção. Sexto. Não, fala para o seu irmão, não. Compartilhe sua responsabilidade. Famoso versículo da mulher que tu me deste. Gênesis capítulo
3. Aquilo que é responsabilidade sua, irmão, assuma. É fácil? Não. Pode te custar algo? Pode. Mas diante de Deus, você vai ter galardão, amém? Amém? Porque você reconheceu que você errou. Você reconheceu que você falhou. E pronto. Ah, mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo. Para. Fala para o teu irmão assim, ó, para. Chega de desculpa. Chega. Não compartilhe sua responsabilidade. A responsabilidade precisa ser nossa. O que você fez, Adão? A mulher que tu me deste. O que você fez, mulher? Foi a serpente. Né? Então, bota a culpa, bota a responsabilidade de todo mundo. Ah, irmão, por que você está desanimado? É porque ninguém vem me visitar. É mesmo? Tem Uber na porta da sua casa, irmão. Misericórdia. Graças a Deus que a gente faz isso. Mas o Uber vai lá na porta da sua casa. Ou da casa de hoje. Você não, você está aqui, né? Bibi, já está lá no seu celular, pronto para viajar? Aí tem uma irmã que se batizou aqui, que ela viaja 1h30 de ônibus. Irmão, que vergonha. Pedir a mamãe, as mamães, por favor, que as crianças que ficam meio agitadas, você pode ir ali para o salãozinho, só para a gente poder não tirar a atenção dos irmãos, tá bom? Então, querido, a gente precisa parar de compartilhar a nossa responsabilidade, assumir aquilo que é nosso. 7, não, fala para o teu irmão, não, seja desleal. Com quem? Com qualquer pessoa. Primeiro com a palavra de Deus. Lealdade é algo fundamental na vida da pessoa. Não fale algo pela frente e atrás você enfia a faca. Seja leal. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. 1 Crônicas 12, verso 18, olha que versículo lindo, um dos mais lindos para mim da Bíblia, sobre lealdade. Olha aqui, ó, algo que é revelado pelo Espírito. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé, paz seja contigo, e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefe de seus grupos de ataque. Esse homem, tomado pelo Espírito Santo, falou algo muito profundo. Nós somos teus. Não é quando o irmão começa a falar assim, estamos juntos, pastor. Estamos juntos. Bota o The Rock assim, ó, The Rock. Estamos juntos. Cara de brabo. Esteja junto no momento que apertar. Não precisa prometer o que você não vai cumprir para ninguém. Mas simplesmente faça, seja leal. Esteja junto, esteja presente. Se você falou que vai estar, esteja. Que a tua palavra tenha valor. Nós precisamos, querido, como cristãos, zelar mais por aquilo que nós falamos. Amém? Porque o compromisso de Deus, acima de tudo, é com a sua palavra. Deus falou, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Nossa palavra não pode ser desprezível. Nós precisamos ser leais àquilo que falamos, àquilo que prometemos, àquilo que nós liberamos. Pergunto eu a você, que valor tem a sua palavra? Quando você fala lá no seu trabalho, na sua escola, quando você fala que vai chegar, tal horário, tal dia que você vai fazer, que tipo de pensamento ou reação as pessoas têm a seu respeito? Xiii! Falou que vai estar? Tem que ligar no dia para confirmar. Não, irmão, tem que confirmar nada. Se eu marquei, eu tenho que estar lá. E se eu esqueci, se eu cheguei atrasado, eu faço o quê? Aviso e peço perdão. Simples assim. Mas eu preciso ser leal e não desleal. Amém? Aleluia!
Vamos para o 8º. Não seja, fala para o seu irmão, não seja ingrato. Irmão, você quer ter uma vida cristã saudável? Aprenda a ser grato. Não seja ingrato. Lucas 17, 11 e 19. 10 leprosos foram curados. Por quem? Por Jesus. Quantos voltaram para agradecer? Você já sabe, né? Só que aquele que voltou para agradecer recebeu algo além dos outros. O que foi? A tua fé te... 9 receberam apenas cura. 1 recebeu cura e... Tenha um coração grato a Deus e às pessoas que Deus usou para fazer você chegar onde você chegou. 9, não, fala para o seu irmão, não se deixe desanimar. Estou desanimado, ora por mim. Já ouviu crente assim? Nada contra você passar por momentos de luta, né? Isso é totalmente plausível. Você precisar de oração dos outros, eu preciso, vocês estavam orando pela gente aqui, mas eu não vou depender da oração dos irmãos. Aliás, eu não vou viver exclusivamente da oração dos irmãos. Eu preciso o quê? Orar. Você e eu, nós decidimos se nós vamos desanimar ou não. Como você pode afirmar isso, pastor? Diversos versículos na Bíblia. Jesus falou, todo aquele que vier a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Você está desanimado? Tá, irmão? E quando a gente está desanimado, dá vontade de fazer o quê? Nada. Você está desanimado, dá vontade de você fazer o quê? Nada. Só que mesmo desanimado, o que você faz? Acorda para trabalhar. Sim ou não? Mesmo desanimado, você come. Sim ou não? A não ser em casos específicos. Mesmo desanimado, você vai estudar. Não vai, jovem? Não tem que ir para a escola? Tem. Por que quando desanimado eu tenho que ficar em casa? Não posso ir para a igreja nem para o grupo familiar. Simples assim. Então, não coloque ninguém a responsabilidade porque você desanimou. Por um tempo sim, mas para toda a eternidade não. Vai bater quando Jesus voltar e falar, não, eu estou desanimado desde quando? 100 anos atrás. Não, pelo amor de Deus, irmão. Não, sai dessa aí. Faça para o seu irmão, sai dessa. Show de desânimo. Em nome de Jesus. Estou desanimado. Não, irmão. Para com isso. Um tempo, 2 tempos, até é normal. Se entende, mas na fé, a vida toda desanimado, é porque fulano falou, porque aquilo que o senhor falou, por aquilo que o senhor falou. Ei, para. Vamos parar de desculpa. Em nome de Jesus. 10º. Aí eu vou parar por aqui e fica com outros para depois, tá bom? Para a gente seguir no batismo. 10º. Não seja orgulhoso. Tiago 4,6 fala, olha só que interessante. A parada de Deus, a parada do orgulhoso é com Deus. Olha só que ele fala, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe a quem? Aos? Mas concede graça aos? Então o orgulhoso está lá batendo, amarrando o capeta, pisando, chutando, socando a parede, não vai adiantar de nada. Quem está resistindo a ele? É o diabo? Quem é? Olha o que a palavra diz, quem está resistindo ao soberbo? O que é resistir, irmão? Se opõe, força opositora, força contrária. O orgulhoso pode bater o que for, Deus vai falar, daqui você não passa até que você se humilhe. Está entendendo, irmão? Não adianta brigar, espernear. Tem que voltar, pedir perdão e recomeçar. Se não, não adianta, não vai à frente. Não vai à frente. Então não seja orgulhoso, fala para o seu irmão, seja humilde. Seja humilde. Aprenda a se humilhar. Para encerrar, eu quero encerrar com essa passagem. A Bíblia fala que Jesus se humilhou.
Pergunto eu você, como eu perguntei para os meus alunos, né? Jesus já era humilde, sim ou não? Pensa aí, pensa no que você vai responder. Jesus, em seu caráter, ele é humilde? Por que a Bíblia fala que ele se humilhou? Se ele já era humilde? Eu faço essas perguntas às vezes para a Bíblia, para o Espírito Santo. É só a gente ver o contexto de Filipenses capítulo 2. Fala que ele não usurpou, não quis assumir a forma de filho de Deus, de segunda pessoa da Trindade. Mas ele a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo. Ou seja, Jesus resolveu descer, mais ainda do que ele já tinha descido. Então tem situações, irmão, que vai ser melhor você fazer o quê? Descer mais um pouquinho. Ah, não, pastor, aí já é demais. Aí já é absurdo. Aí querem passar por cima de mim. Por quem nós queremos ser exaltados? Pelos homens ou pelo Senhor? Repete? Bonito isso, né? É fácil responder, mas na hora que a gente tem que se humilhar. Mas a passagem fala em Filipenses 2 que, por isso, ou seja, por causa dessa atitude, Deus deu um nome a ele que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo dela, e que um dia todo ser vai ter que confessar, todo joelho vai ter que se dobrar, porque Jesus é o Senhor. Por que ele recebeu essa glória, essa honra, esse nome? Por conta da atitude dele, de se humilhar, de se esvaziar por mim e por você. Amados, nada disso do que eu falei é possível sem a obra do Espírito Santo dentro de nós. Humanamente falando, esses 10 conselhos não são possíveis de se viver. Somente pela graça do Senhor, dia após dia, sobre nós. Obrigado. Ao longo de 22 anos de caminhada com o Senhor, 24 anos e meio de caminhada com o Senhor. Esses são princípios que estão na palavra de Deus, mas que ao longo desse tempo também vi muitos naufragarem na fé, que por um tempo inicial consegue levar, mas lá na frente naufraga na fé. E eu quero orar agora, pedir que você feche teus olhos. Porque tudo que falamos para não fazer, existe aquilo que nós devemos fazer. Eu quero te encorajar, porque pelo Espírito Santo é possível a gente viver essa realidade. Eu conheço a história de alguns aqui, e eu sei que essa história foi mudada por conta de conselhos que se tornaram práticas, e hoje se tornam uma cultura dentro da sua casa, dentro da sua família. É difícil mudar uma cultura no lar, é difícil mudar uma cultura, uma história de vida. Mas eu quero te falar que pelo poder do Espírito Santo é possível. O Espírito Santo dentro de nós é o que nós precisamos para viver aquilo que Deus tem para nós. Tenha coragem de romper nessa noite. Tenha coragem de permitir o Espírito Santo te impulsionar, te capacitar para você viver uma vida de filho de Deus. Uma vida onde você vai poder herdar, não somente na vida eterna, no porvir, mas aqui na terra, desfrutar das promessas do Senhor.
Você pode ficar de pé no seu lugar nessa hora. Comece a orar ao Senhor nessa hora. Como eu falei, nós não somos aqui religiosos, de forma alguma. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser colocar a sua cara na parede, faça. Mas dê um primeiro passo na direção daquilo que Deus falou contigo nessa noite.